Então, começamos a gravação. Deixa eu ir aceitando algumas pessoas aqui no lobby e já compartilhar a tela com vocês. E aí, todos conseguem ver bem a tela? Sim, professor. Tá certinho. Ótimo, ótimo. Então, eu dei um tempinho, tá, para ver, mas eu acho que a maioria já está aqui. Aos poucos eu vou adicionando. Deixa eu ver se tem mais alguém no lobby, mas não tem. Vamos dar continuidade pelo horário, tá? Já está na situação. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao cronograma do estágio de hospitalar, tá certo? Se vocês pegarem o cronograma, vão perceber que a gente pulou uma aula de acessos, tá? Que é o professor Bruno. A gente vai deixar essa aula para o segundo bimestre, né? No caso, depois da prova, tá? Mais ou menos início de novembro, essa aula de acessos, Bruno vai dar, tá certo? A gente vai dando continuidade. Então, eu puxei esse assunto que era para ser na segunda etapa, tá? Desse semestre, que é o assunto de emergências médicas. Vocês devem perceber aí que os assuntos eles vão se fundindo um com o outro, né? Então, a gente conversou na semana passada sobre o suporte básico de vida, tá? Aqui na aula aqui na matéria de hospitalar. Para quem está pegando matéria de urgência, tem aulas de acidentes e complicações, a gente conversou também um pouco sobre isso, tá? E aqui na matéria de hospitalar, dando a continuidade ao nosso cronograma, tá? Um pouco alterado, vamos conversar hoje sobre as emergências médicas, as principais emergências que podemos ter, né, no nosso consultório odontológico, tá? E essas emergências diz respeito ao quadro clínico do nosso paciente, tá? É um pouco diferente da aula de acidentes e complicações, que são urgências e emergências que podem acontecer devido ao ato cirúrgico. Nesse caso aqui, é muito mais em decorrência de um estado sistêmico do seu paciente, de uma predisposição ou de uma infeliz coincidência, tá certo? E aí a gente começa, né, conversando como enxergamos o nosso paciente, tá? Na anamnese a gente consegue enxergar ele de uma forma bem geral, né? E aí vai aprimorando e explorando as informações desse paciente à medida que as perguntas irão sendo respondidas. Mas durante um procedimento cirúrgico, por exemplo, de um terceiro molar, tá certo? Que é algo que vocês irão fazer. Como é que a gente enxerga esse paciente? Numa atenção à cirurgia, nossa visualização é essa. A gente está visualizando osso, periósteo, cavidade dentar, cavidade ali óssea, osteotomia, odontosecção, posição de dente, tá? É essa a visão que a gente tem e a gente acaba perdendo um pouco, né, uma visualização desse paciente de uma forma geral, tá? E isso é importante. Não é à toa que atendemos em dupla, tá? E que no consultório temos também um auxiliar, porque esse auxiliar, essa dupla, ou você realmente como cirurgião precisa enxergar também o seu paciente no contexto. Então eu preciso enxergar essa cirurgia assim, né? E manter minha atenção para ela, mas ao mesmo tempo preciso saber como é que está a coloração do meu paciente, se meu paciente está se sentindo bem, se meu paciente está acordado, se meu paciente perdeu a consciência por algum motivo, né, ou se ele adormeceu. Tá? Então, eu preciso acompanhar, né, o meu paciente, preciso saber a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, muitas vezes, tá certo? Então, é importante que a gente enxergue o paciente como um todo. E quais são os sinais e sintomas mais comuns, tá? Para que a gente possa se acostumar um pouco com essas alterações que podem ocorrer na nossa clínica, tá? No nosso consultório, no dia a dia. E quais seriam os principais sinais e sintomas mais comuns que a gente poderia prever uma emergência, tá? Então, primeiro sinal, alteração ou perda da consciência. Tá? Você tenta contato com o seu paciente,
chama, seu João, ele não responde, ou responde de uma forma mais lenta e tardia, tá? Isso é importante para que a gente possa saber. Deixa eu só aceitar aqui algumas pessoas no lobby, mas vamos voltar para a aula. Alteração ou perda da consciência, tá? Dificuldade respiratória é um outro sinal importante de que algum quadro de emergência está por vir, tá? De urgência ou emergência. Dores no peito, tá? De uma forma geral, qualquer dor no peito hoje em um paciente que é hospitalizado ou chega a uma emergência, ele é tratado, né, como um paciente com possível infarto. Então, pacientes relatam para a gente, durante o nosso atendimento, durante a nossa consulta, avaliação, que sente dores no peito, que está sentindo naquele momento dores no peito, a gente precisa também ter o mesmo cuidado, a mesma cautela, né, que os setores de urgência e emergência têm. Arritmias, as arritmias cardíacas também, tá? Isso já são diagnósticos prévios. Crises hipertensivas, tá? São também comuns, né, dentro de consultórios odontológicos. Reações alérgicas, reações de superdosagens, e aí normalmente com medicações, principalmente sob o anestésico local, tá? Então essas são as mais comuns, são os sinais e sintomas mais comuns que podem levar um paciente a um quadro de emergência médica dentro do seu consultório odontológico, tá? Então, a partir disso, a gente consegue ter alguns diagnósticos, tá? Ou possíveis diagnósticos. Não é o nosso objetivo principal, por exemplo, numa dor no peito de um paciente, a gente ter o diagnóstico se é angina, se é infarto, tá? E saber que estágio se encontra. Não. Dor no peito, por si só, é um tratamento de alteração cardiovascular, tá? Então, provavelmente infarto, angina. O seu primeiro atendimento, o seu primeiro protocolo a ser realizado, ele é padrão, tanto para angina quanto para o infarto, tá? Então, a gente não tem o objetivo de diagnosticar se for angina, se é um infarto, tá? O objetivo é uma dificuldade respiratória, é um mal-estar, uma dificuldade respiratória crescente, isso a gente precisa saber, mas o paciente naquele momento está com dificuldade respiratória. Tá? Uma reação alérgica localizada, vou esperar para ver se isso vai evoluir, não vou, tá? Então isso é importante, são essas decisões, tá, que são importantes. Vou abortar o meu procedimento nesse momento e seguir, tá, posteriormente, encaminhar esse paciente para o hospital, chamar pela emergência. Então são essas situações dentro desse contexto que vocês precisam lidar. A gente vai ver um pouquinho de cada uma delas, tá? E qual seria a melhor conduta, né, frente a um quadro desse tipo no nosso consultório, tá? E as situações, tá? Aí já é o diagnóstico realmente, tá? As situações mais comuns de emergência em consultório odontológico. Aí foi um levantamento de um artigo, tá? E aí ele traz uma desconfigurada aí, não sei se para vocês também. Vocês conseguem visualizar? Não. Ver aqui se foi algo específico desse slide. Eu acho que foi algo específico desse slide. Tá. Mas assim, eu trago para vocês aqui essas reações mais comuns são hiperventilação, tá? Normalmente quadros de hipoglicemia. Então o paciente tem hiperventilação, tem quadro de hipoglicemia, lipotímia, tá? É uma das situações mais comuns de urgência, síncope, reações anafiláticas, que aí normalmente está relacionado ao quadro de alergias, tá? Basicamente foram essas daqui. Depois eu trago esse slide para vocês e mostro, tá? Que aqui foi um caso de um artigo que fez um levantamento dos casos mais comuns de urgência em consultório odontológico, tá? E aí a gente costuma dizer que essas urgências, essas emergências médicas, elas são mais incidentes em cirurgia, tá? Não é à toa, principalmente porque é um momento de maior estresse ao nosso paciente. A consulta odontológica, o dentista, tá? O procedimento odontológico por si só já leva a um nível de estresse a maioria dos pacientes, tá? A cirurgia odontológica, tá? O procedimento cirúrgico aumenta mais ainda esse nível de estresse. Então, essa possibilidade que esse paciente venha a desencadear, né, algum tipo de emergência no seu consultório é maior. A utilização de medicamentos, tá? Então, assim, é mais comum que num procedimento cirúrgico, num pós-operatório, você utilize medicamentos do que no procedimento clínico, numa restauração, por exemplo. Então, não é tão comum
passar um analgésico, um anti-inflamatório, um antibiótico para uma pós-restauração. Tá? Mas um pós-cirurgia, pós-terceiro molar, normalmente é realizado. Então, cirurgia periodontal também. Tá? Então, utilizam medicações que podem interagir, né, ou ter efeitos, né, adversos relacionados com o nosso paciente. E consultas longas. Então, são cirurgias maiores, às vezes podem levar a desencadear durante esse procedimento um enxerto grande de maxila, remoção dos 4 terceiros molares, tá? Um dente anquilosado. Então, o que torna esse procedimento longo, a incidência de possíveis urgências e emergências pode vir a acontecer, né, de uma forma mais rotineira. Tá? Lembrando que, de uma forma geral, isso é muito raro que aconteça no nosso consultório odontológico. E por isso cai no esquecimento, tá? Cai no nosso esquecimento de estudo, tá? Esse assunto, porque não é algo de rotina, mas quando acontece é algo que fica marcado, né? Então, um paciente que infartou no consultório odontológico, um paciente que teve um acidente vascular encefálico durante a instalação de um implante. Uma infeliz coincidência, mas que né, e vai existir um relacionamento, né, a sociedade vai tentar relacionar, os familiares, até que a gente consiga, né, comprovar que essas coincidências podem vir a acontecer. O paciente infarta dormindo, por que ele não pode infartar numa cadeira odontológica? Então, a gente precisa ter essa consciência também, tá certo? Então, para isso, a gente tenta já iniciar um protocolo de ansiedade, isso vale para todo o atendimento odontológico, tá? E principalmente para a parte de cirurgia. Então, algumas dicas principais para os pacientes, né, mais ansiosos ou pacientes com problemas sistêmicos, que a gente faça consultas mais pela manhã, tá? No início da manhã é a melhor opção. Os níveis de cortisol desse paciente estão mais estabilizados. As consultas e os procedimentos, tentar realizar procedimentos mais curtos, tá? Ou fazer em etapas, dependendo da extensão desse procedimento. Então, preciso extrair 15 dentes do meu paciente. Então, meu paciente tem 70 anos, 80 anos, ele é diabético, é hipertenso, tá? Então, eu vou fazer aos poucos, vou fazendo por sextante, tá? E aí eu vou provavelmente ter menos problemas com esse paciente, tá? Porque a consulta é mais curta, o procedimento mais curto, tá? Um nível de estresse menor. Estabelecer sempre uma relação honesta com o seu paciente, então, ouvir esse paciente, saber os medos, saber o que é que o paciente espera da sua cirurgia ou do seu procedimento odontológico, manter uma tranquilidade, tá? O ambiente sempre que puder, mais calmo e profissional possível, tá? Relatar ao paciente o que é que vai acontecer, então, durante uma cirurgia de um terceiro molar, eu preciso fazer uma odontosecção e fraturar ali a coroa da raiz. Então, eu relato para ele, ó, o senhor vai sentir uma pressão e um estalido, tá? Um estalo. Esse estalo é a separação da coroa com a raiz. Então, o paciente, normalmente, ele já se prepara. Se eu vou sem falar com o paciente, ele pode, né, se assustar, levar um mal-estar, levar uma lipotímia, tá? Então, é importante que a gente tenha essa relação com o paciente. As medicações com benzodiazepínicos é uma opção, tá? Eu utilizo mais em casos extremos, tá? Então, pacientes altamente ansiosos, pacientes com odontofobia, aí existe sim a indicação de pré-medicação. Outros colegas fazem de rotina também. Sempre ter cuidado com as alterações cardiovasculares e respiratórias, que eles podem deprimir o sistema tanto respiratório quanto cardiovascular. Realize sempre uma boa anestesia para qualquer procedimento que precise de anestesia, tá? Então, não economize na sua anestesia, tá? Se o paciente não sentir dor no transoperatório, no transprocedimento, já é mais de 50% de sucesso do seu procedimento em si, tá? O seu paciente, ele não vai se estressar, os níveis de adrenalina dele não irão aumentar, tá? Não vai ser requisitado o nível de adrenalina, então a gente costuma falar, paciente com dor, ansioso, né? Ali está correndo, né, níveis altos de adrenalina que vão levar a um ataque cardíaco, né? E realmente processos maiores se ele tiver alguma doença de base, tá? Ao final do procedimento, o paciente está deitado ali em posição supina, levantar ele gradualmente, pedir para ele ficar sentado um pouco na cadeira ainda, tá? Às vezes o paciente levanta de vez, e isso é uma das causas de hipotensão ortostática, por exemplo, tá? E aí, se o paciente estiver extremamente estressado, você percebe que é um dia que talvez ele não esteja muito bem, tá? Até ele mesmo pede, às vezes, ó, doutor, hoje eu não estou bem, marquei a cirurgia para hoje, mas eu não estou bem, briguei com minha esposa, estou estressado, fui demitido. Então, assim, são situações que você
consegue associar e ter, né, o bom senso de remarcar uma cirurgia, remarcar um procedimento que, na maioria das vezes, são procedimentos eletivos. Tá? Os nossos procedimentos, na sua grande maioria, são procedimentos eletivos. Tá? Então, avaliar a aparência geral do seu paciente, tá? Nível de consciência, nível de conforto, tá? A musculatura dele, como é que está? Cor da pele, um paciente, os lábios, como é que estão? Estão arroxeados, não estão? Tá? Isso o seu auxiliar, a sua ASB também, tem que estar treinada para ver. Cor da mucosa, tá? A respiração dele é um paciente que mantém um ritmo respiratório bacana, ou ele está ofegante, tá? Ele, ó, tá tão nervoso que ele faz uma hiperventilação, e essa hiperventilação não consegue ventilar ele nada, e daqui a algum momento mais para frente ele vai ter uma síncope, provavelmente. Tá? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Então, a avaliação geral. Para que a gente possa entender, né, todo esse sistema ele tem que andar em harmonia. Tá? Todos os sistemas aqui da fisiologia humana ele tem que andar em harmonia. Se algum desses sistemas existe uma alteração, tá? Uma demanda, normalmente as situações de urgência e emergência, né, as emergências médicas, elas requerem ao paciente níveis maiores de glicemia e de oxigênio. São os dois fatores principais aí que são abordados e puxados, né, do metabolismo do paciente. A glicemia e o oxigênio. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, frente a essa demanda. Normalmente é uma demanda excessiva e rápida, que muitas vezes o paciente não tem, ou não tem uma base para que isso aconteça. Estou tentando adicionar alguém aqui, mas não estou conseguindo. Emily Luz. Tento adicionar ela, mas não consigo aqui. Não sei porquê. A gente tenta de novo. Então, essa demanda de glicemia e de oxigênio, né, ela normalmente é súbita e rápida, tá? E o paciente, às vezes, não vai ter essa demanda disponível, tá? Dependendo se ele tem uma idade mais avançada, uma doença de base prévia. E aí a gente já começa os primeiros quadros, né, que podem existir de emergência. São alguns mais simples, como a hipertensão. Tá? Vocês estão acostumados a avaliar a tensão arterial do seu paciente. Tá? Normalmente, essa avaliação tem que ser em repouso. Às vezes, seu paciente chegou meio corrido ali, veio correndo do ponto de ônibus, veio correndo da garagem e está numa elevação de tensão arterial devido ao seu exercício físico realizado naquele momento. Tá? Então, você mantém o paciente um pouco descansado, em repouso. Normalmente, a gente já considera uma hipertensão quando a sistólica está acima de 140 e a diastólica acima de 100. Tá? É importante citar que essa hipertensão, a maioria das vezes, ela é assintomática. Então, a gente não vai esperar que o paciente tenha um sintoma para definir, abortar um procedimento ou definir, fazer um relatório médico de uma hipertensão persistente, tá? De um paciente, porque ela pode ser assintomática na grande maioria dos casos, tá? Importante que a gente saiba disso. Né? À medida que ela torna-se sintomática é quando ela gera a crise hipertensiva, que é a primeira emergência que a gente vai ver aqui, que é a crise hipertensiva. Lembrando que a hipertensão por si só, ela já leva a outras comorbidades, como possibilidade maior do infarto, possibilidade maior de AVC, uma possibilidade maior de sangramentos durante o seu procedimento cirúrgico, por exemplo, tá? De insuficiência cardíaca. Então, existem diversas situações. Essa é a tabela, normalmente, do estado clínico da tensão arterial, tá? Então, vocês já sabem bem sobre isso. Então, a considerada normal é de 120/80, tá? Existe um questionamento constante, né, de qual o limite para realizar um procedimento no paciente. Não existe uma resposta para isso, tá? Você tem que avaliar seu paciente, o perfil dele. Às vezes, um paciente jovem que está com a pressão de 170/120, né, ele tem uma comorbidade maior do que um senhor de 80 anos que tem uma doença crônica que leva a ele ter essa mesma pressão. Então, eu tenho que pesar, né, o porquê que aquela pressão arterial está elevada, a tensão arterial está elevada, e quais são os riscos, tá? E qual é a urgência que eu tenho também no meu procedimento cirúrgico. A partir daí eu defino. Mas de uma forma geral, eu utilizo a sistólica até 150 e diastólica até 110 para definir a suspensão dos procedimentos, tá certo? Então, a sistólica 150 e a diastólica 110.
Aqui são algumas drogas que vocês provavelmente vão ter contato durante a anamnese dos seus pacientes. São drogas reversoras da hipertensão, então tem inibidora da enzima conversora da angiotensina, tem os diuréticos, tá? Digitáticos. É importante saber conhecer essas medicações e para que elas são utilizadas, tá? Então tem nomes comerciais, a gente vai fazer a anamnese do nosso paciente e procurar, né, saber o porquê. Às vezes eles usam associados diurético com beta-bloqueador, tá? Então, isso é importante que a gente tenha em mente. Às vezes é uma hipertensão mais persistente, tá? E aí, o primeiro quadro de emergência que pode existir no nosso consultório é uma crise hipertensiva. E algumas pessoas perguntam nesse momento, professor, crise hipertensiva só vai dar no paciente que é hipertenso crônico, que é hipertenso que a gente já sabe? Não, tá? Isso é um fato. Muita gente pensa que essa crise hipertensiva só vai atingir um paciente que já tem hipertensão crônica. Falso, tá? Isso aí não é uma verdade. Por quê? A crise hipertensiva, ela acontece quando existe uma elevação súbita da pressão. E essa elevação súbita da pressão pode acontecer com qualquer um de nós, mesmo que não tenhamos uma hipertensão crônica, tá? Então, o que é que a gente costuma falar? Um paciente que começa um procedimento cirúrgico, ele começa com a tensão arterial e provavelmente devido à ansiedade ou alguma dor no transcirúrgico, essa tensão tende a subir, mas ela sobe gradualmente, depois estabiliza, tá? Se durante essa situação ela subir de uma forma exacerbada e rápida, ele pode desenvolver a crise hipertensiva, tá? Uma elevação rápida, intensa e sintomática, porque a hipertensão ela normalmente é assintomática, tá? Então, nesse caso, o paciente tem sintomatologia e aí a famosa dor na nuca, tá? Muita gente já associa dor na nuca com hipertensão, e é verdade, cefaleia occipital, alteração visual, o paciente pode relatar dor, né, náusea, dor abdominal, inapetência, dificuldade de deglutição, vômitos, tá? Pode estar associado, dores abdominais também. São manifestações clínicas, tá? Dores de cabeça forte, sangramentos pelo nariz, né, epistaxe, agitação. O que é que eu devo fazer, professor, nessa situação de uma possível crise hipertensiva? Posicionar meu paciente numa posição confortável, né, 45 graus, ou descer um pouquinho mais, aferir a tensão arterial dele e comprovar que realmente é um quadro de hipertensão. Se eu já tiver, ou se o paciente já tiver um antihipertensivo disponível, já pode utilizar naquele momento, tá? Algumas pessoas consideram a necessidade de ter em consultório captopril sublingual, tá? E é relativo, algumas pessoas gostam de ter, justamente para um quadro desse tipo, você administrar sublingual um captopril, e normalmente esse paciente é interessante que ele seja encaminhado para uma referência hospitalar, tá? Que você aborte o procedimento naquele momento. O inverso também pode acontecer, que é a hipotensão, e no caso desse caso específico é a hipotensão ortostática. Chamada de hipotensão postural também. É um paciente que estava deitado, tá, na posição supina, normalmente, durante 1, 2, 3 horas, e de repente ele levanta de vez, ou vocês levantam a cadeira desse paciente de vez, e esse paciente tem uma alteração de tensão arterial para baixo, de forma súbita também. Normalmente a sistólica menor do que 80, a diastólica menor do que 40, se a gente aferir a pressão naquele momento, tá? E aí o paciente tem situações clínicas como alteração visual, ele pode ter dores de cabeça forte, ficar tonto, tá? Ou até alguns tipos de convulsão ele pode desenvolver. Tá? Um paciente que fala que está tonto, não está enxergando muito bem, a vista escureceu, essa é a sintomatologia mais comum. E aí o que é que eu devo fazer numa situação dessa? Voltar o meu paciente para a cadeira, tá certo? E aí avaliar o grau de consciência, normalmente é um paciente que vai estar consciente, tá? Se for uma hipotensão ortostática, e aí vai realizar a posição de Trendelenburg, que é essa posição aqui, ó. A gente consegue realizar isso na cadeira odontológica, no qual a cabeça do paciente deve ficar abaixo do nível do corpo, para que tenha uma revascularização dessa área e uma estabilização dessa tensão arterial. Tá? A gente pode também elevar as pernas do paciente nesse momento. Avaliar a via aérea, né? Se tiver um oxímetro, avaliar como está a oximetria do nosso paciente. Se for necessário, suplementar com oxigênio, tá? Por isso a importância de ter um cilindro de oxigênio no consultório e saber utilizá-lo. Dispensar o paciente se ele melhorar de forma acompanhada, tá? Então, filho liga para um filho, para a esposa, se ele estiver sozinho, tá? Normalmente, 3 a 5 minutos o paciente tem uma melhora significativa. Lembrando, para evitar isso, elevar o encosto da cadeira gradualmente.
Uma outra situação ainda de alteração cardiovascular é angina, tá? Dor no peito. Vou falar aqui tanto da angina e depois vai ter o infarto. As duas, para o nosso consultório odontológico, é a mesma coisa, tá? Então, o paciente vai relatar uma dor no peito forte, normalmente irradiando para a região de mandíbula, para o ombro, para a região de abdômen, tá? E ele pega e faz essa imagem aqui, ela é bem clássica. O paciente, ele aperta essa região aqui, onde está doendo, tá? Então, a dor muito forte no peito. Pode ser uma angina, tá? E pode ser um infarto. O que é que eu devo fazer se meu paciente, durante o procedimento que eu estou realizando, relata, doutor, estou sentindo desconforto aqui no peito, uma dor no peito forte, irradiando para a região de mandíbula aqui, irradiando aqui para essa área. Então, a gente precisa interromper o procedimento e tratar isso como se fosse um infarto, assim como a emergência faz. Colocar o paciente em posição confortável, normalmente 45 graus, e já chamar por socorro, né? Sua auxiliar, ligar para o 192, que é o serviço de atendimento móvel de urgência, tá? A equipe de cardiologia, ela orienta, tá, que a gente tem em consultório um vasodilatador, chamado de Isordil. A gente pode colocar sublingual. Algumas pessoas já orientam também, alguns cardiologistas, a fazer sublingual um AS, tá? Se a gente tiver um AS infantil, administrar sublingual esse AS no paciente, para manter o sangue mais fluido. E aí, manter o paciente, se você tiver oxímetro, olha a importância aí do oxímetro, né? Se você manter o paciente, ver a frequência cardíaca, ver como é que anda a saturação de oxigênio, administrar oxigênio para esse paciente, e aí você pode ir mantendo o uso do vasodilatador de 5 em 5 minutos. Então, foi a aspirina que você deu a esse paciente, 5 minutos depois você pode dar uma nova aspirina, enquanto o socorro está chegando. Sempre avaliando sinais vitais também e lembrando do nosso suporte básico de vida. Tá? Se esse paciente tem uma parada cardiorrespiratória, a gente precisa iniciar uma ressuscitação cardiorrespiratória. Nesse caso da angina, dificilmente ele vai ter alguma parada. Vai ser a dor. Tá? No caso do infarto, essa dor é mais persistente. Tá? No caso da angina, o que vai acontecer quando o socorro chegar, o paciente já vai estar muito bem, porque ela passa muito rápido a dor também. No infarto, não. Ela pode durar até dias, essas dores no peito do infarto. Tá? Então, a sintomatologia para a gente vai ser muito parecida e o tratamento disso no consultório, tá? O primeiro atendimento disso no consultório é o mesmo, tá? Da angina. A diferença é que, nesse caso, o paciente, no caso de infarto, o paciente pode vir a ter uma parada cardiorrespiratória, a gente precisar iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, que aqui é a RCP, tá certo? Mas o uso do vasodilatador continua como uma possibilidade de Isordil ou a nossa famosa heparina também infantil, né, que tem sido recomendada por uma equipe de cardiologia. Lembrando sempre que, antes de qualquer coisa, você vai interromper o procedimento, tirar, eu estou fazendo um tratamento endodôntico, então eu preciso tirar o isolamento desse paciente, tirar o grampo desse paciente, tá certo? Abridor de boca, o que tiver na boca do paciente, eu preciso tirar, porque esse paciente pode evoluir, sim, para uma parada cardiorrespiratória, deglutir ou aspirar, que a gente vai ver que é um outro tipo de emergência que pode acontecer também, tá? Então é importante, e chamar por ajuda. Reações de hipersensibilidade, então reações alérgicas. Acontece no consultório, pode acontecer sim, normalmente é devido a algum antígeno, tá? Alguma sensibilização no antígeno. Antigamente tinha muita alergia relacionada ao anestésico local, principalmente devido ao conservante do anestésico, metabisulfito. Isso já diminuiu bastante, principalmente nos anestésicos de vidro, tá? Tem menos conservante. E aí essa reação, normalmente, ela é mediada por uma imunoglobulina E, que vai degranular a uma histamina, tá? Um leucotrieno, e vai levar ao quadro que a gente conhece, normalmente de placas vermelhas, prurido, edema, tá? Existem dois sinais importantes, né, dentro de uma reação alérgica que é imprescindível que a gente saiba, tá? Tem os sinais cutâneos e tem os sinais respiratórios. Normalmente, uma reação alérgica, ela começa com sinais cutâneos e pode evoluir para um sinal respiratório. Mas existem casos mais graves que já evoluem para um quadro respiratório, ou os dois juntos, tá? No sinal cutâneo, a gente tem um eritema, tem urticária, prurido, então aquelas placas vermelhas, principalmente na região cervical, na região peitoral do nosso paciente, tá? Acontece bastante. Coceira, o paciente começa a relatar prurido, ó, tá coçando bastante nessa área. Edemas, então começa a ter edemas em lábio, o edema em pálpebra pode acontecer, tá? Já de sinal respiratório,
está relacionada ao edema de glote, tá? Então, sibilo, dispneia, o paciente tenta puxar o ar e não consegue muito bem, o paciente não consegue falar muito bem, tá? Então, isso pode estar relacionado ao sinal respiratório, que é um quadro mais grave de reação alérgica, tá? Então, edemas, urticária, placas vermelhas no corpo, edema de lábio, tá? Edema em lábio superior. Normalmente o edema vai para uma área de menor resistência, então de mucosa palpebral, mucosa labial. Pode ser um edema maior, tá? Então a magnitude desse edema vai depender aí, né, da reação que esse paciente tem. Tá? Então edema de pálpebra também, tá? Devido a uma reação alérgica, hemifácie, espaços bucais podem ser atingidos, né, por esse edema. O tratamento para qualquer reação alérgica, então a gente não tem como prever, começou uma plaquinha, eu vou continuar aqui, se piorar a gente para. Não façam isso. Tá? Começou placas, prurido para o atendimento, você não sabe até onde essa reação alérgica vai. Se a gente soubesse, né, seria bacana, mas a gente não sabe de onde veio primeiro e não sabe para onde vai. Tá? Pode ser de um látex do isolamento para a endodontia, pode ser do látex da sua luva, pode ser do anestésico que você infiltrou, pode ser de uma medicação que o paciente tenha usado previamente, que você não sabe, tá? Então, a gente precisa, primeiro, interromper a administração de qualquer droga ou qualquer situação que a gente esteja fazendo, parar o tratamento. E aí existem 3 drogas importantes que vocês devem ter em consultório, que é o antihistamínico, o corticoide e a adrenalina. Tá? É o conjunto aí para reverter quadros de alergia ou para estabilizar até que o paciente tenha uma estrutura de hospital para poder seguir. Primeira administração sempre vai ser do antihistamínico, tá? A famosa prometazina, o Fenergan. Tá? Se você tiver ele em ampola, é melhor e fazer uma aplicação intramuscular. O professor não tem ampola, tem em comprimido. Pode ser, se o paciente conseguir engolir, ótimo. Senão você macera também esse comprimido. Mas o ideal é que seja em ampola e essa aplicação seja intramuscular. Pode ser no deltoide, pode ser nas nádegas do paciente. Tá? A segunda medicação que você já vai administrar a esse paciente é betametasona, ou dexametasona, ou hidrocortisona, ou prednisona, qualquer corticoide que você tenha disponível. E se tiver ele em ampola, melhor ainda. Tá? Por que eu falo em ampola? Justamente por causa da via de administração, é mais rápida. Então, numa situação de urgência, eu preciso que a via de administração e o efeito dessa droga aconteça de forma rápida, tá? Isso é importante para que a gente possa ter uma reversão do quadro também de forma rápida. E aí a adrenalina ela só vai ser aplicada se depois de administrar essas 2 medicações, o antihistamínico e o corticoide, o paciente ainda evolui ruim. Aí você vai administrar a adrenalina, ela vem numa ampola, normalmente de 1 ml, você vai puxar 0,3 ml e aplicar. Subcutâneo, intramuscular ou endovenoso. Tá? Pode ser sublingual também. E aí você vai repetir de 5 em 5 minutos. Só vai aplicar adrenalina se os sinais e sintomas da alergia estiverem evoluindo, mesmo com a aplicação do antihistamínico e do betametasona. Tá? Esses sinais cutâneos podem ser tardios, o paciente pode ligar, né? Doutor, tomei aquela medicação que o senhor me falou, estou todo empolado aqui, o que eu faço? Suspender todas as medicações, isso é importante. Encaminhar esse paciente para uma emergência, tá? Pedir que ele vá para uma emergência. E se ele já tiver um antihistamínico, ele utilizar, tá? Normalmente, esses pacientes podem ter um Fenergan, tá? Em casa, então já pode utilizar algum antialérgico e vai para a emergência, tá? Isso é importante que ele vá para a emergência, não esperar isso evoluir. Porque, infelizmente, o quadro mais grave, tá, da emergência médica vinculado à reação alérgica é o choque anafilático. Tá? E aí todas essas situações aqui podem acontecer com o nosso paciente, né? Desde presença ou não de sinais cutâneos, então pode ser um quadro mais grave que já vai para a parte respiratória, mal-estar, ataque cardíaco, o paciente começa uma dispneia, ele tem a obstrução de toda a via aérea com edema de glote, tá? Então perda de consciência, as extremidades arroxeadas, é um paciente que está evoluindo muito ruim, que provavelmente vai chegar a uma parada cardíaca. Para esse paciente, a gente faz todo aquele protocolo no consultório. Antihistamínico, corticoide e adrenalina. Tá? A adrenalina é o mais indicado aqui para o choque anafilático. Tá? O choque anafilático, infelizmente, ele acontece de forma muito rápida. Então, até o socorro chegar, se a gente não tiver aplicado essas drogas, provavelmente o paciente não vai conseguir sair, né, dessa situação. Graças a Deus, é muito raro, a gente ouve uma vez na vida, outra na morte, falar sobre choque anafilático em odontologia.
tá? Mas existe, se vocês pesquisarem artigos, vão ver que existem artigos relacionados a choque anafilático em consultório odontológico. Tá? O tratamento de choque anafilático é o mesmo, tá? Do tratamento para uma reação alérgica inicial. A gente não tem condição. O que a gente pode tentar num paciente com choque anafilático é manutenção de via aérea. Foi o que a gente conversou da traqueostomia, da cricotireotomia, tá? Realizar uma crico, realizar uma tráqueo. A tráqueo é mais difícil, porque é um procedimento cirúrgico, mas a crico de urgência pode ser realizado. Existe uma técnica que você faz a crico e coloca o aspirador odontológico, tá? E aí mantém uma respiração do paciente ali, pelo menos temporariamente, tá? Mas é um paciente que pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, necessitar de uma ressuscitação cardiopulmonar, tá? Como vocês viram na última aula. E se conseguir colocar o paciente no carro e levar para um centro de hospital, é a melhor opção para esse caso, tá? Algumas alterações que podem acontecer no sistema respiratório, tá? Que podem levar à emergência, uma delas é a asma. Então, o paciente com asma, ele já chega com esse diagnóstico prévio. O perigo principal aí é um paciente desenvolver uma crise asmática, tá? Então, a gente precisa saber como anda essa asma do paciente, se está estabilizada, se não está. Esses pacientes, eles já andam por si só com algumas bombinhas, tá? Nessas bombinhas tem um broncodilatador, que é o salbutamol, alguns já tem corticoide dentro dessa bombinha, alguns já tem até adrenalina na bombinha, tá? Então, é importante que esse paciente vá para a consulta odontológica com essa bombinha, porque se isso evoluir de uma forma ruim, tá, a gente vai suspender, ele tiver uma crise asmática durante o atendimento, suspende o atendimento. Qualquer crise asmática, o recomendado é chamar o serviço de atendimento móvel de urgência, né? A evolução dessa crise asmática ela não é tão previsível. Manter o paciente aí, nesse caso, sentado com os cotovelos abertos, tá? Um pouco afastado do tórax, para deixar o tórax expandir melhor. Se você tiver oxigênio disponível, disponibilizar para esse paciente 5 litros por minuto. E aí foi o que eu falei, corticoide, o salbutamol, que é o broncodilatador, e a adrenalina, que normalmente já está. Então, nessas bombinhas já vem esse conjunto, tá? O paciente já mantém esse conjunto. Então, se o paciente levou a bombinha para o consultório, muito importante ele, né, começar a utilização, você ajudar o paciente a utilizar essa bombinha, que normalmente vai ter uma reversão dessa crise asmática, tá? Quadros mais graves, como DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes idosos, né, com bastante secreção, podem realmente ir por um caminho muito ruim durante o atendimento odontológico. A gente precisa saber se esse paciente tem teto para ser atendido, tem teto para cirurgia, se precisa fazer isso a nível de hospital, tá? Então, um paciente que chega com essa situação já pré-diagnosticada, é importante saber que ele é mais predisposto a ter um infarto, a ter uma insuficiência respiratória na sua cadeira odontológica. Tá? É um paciente que tem trocas gasosas já nos seus alvéolos pulmonares comprometidas, muita secreção, ele conversa com você com muita secreção, dispneia, né, cansaço. Então, um paciente que você normalmente pode ser que suspenda os procedimentos, mas se você realizar o procedimento desse paciente, saiba que você está no limiar muito próximo de ter uma urgência ou emergência para esse paciente. Às vezes ele anda, esse paciente chega, às vezes, no nosso consultório com um cilindro de oxigênio. Não sei se vocês já viram no shopping, às vezes vocês encontram assim, paciente andando com um cilindro de oxigênio e um catéter de suplementação de oxigênio. Isso acontece às vezes, tá? Deixa eu admitir aqui. Pronto. Isso acontece em algumas situações, tá? O que eu falei antes, algumas emergências podem ser por aspiração de corpo estranho, tá? Ou aspiração ou deglutição. A gente lidar com muitos materiais pequenos, tá? Então, a equipe que trabalha com implante, né, que trabalha com a endodontia, pode ter também quadros desse tipo, né, de deglutição, de broncoaspiração, ou qualquer ortodontia também, tá? Pode ter situações desse tipo. O paciente deglutiu, né, ou aspirou, a gente precisa saber, na verdade, se tem essa diferença, qual é a diferença entre aspiração e deglutição. A aspiração vai para o pulmão do paciente, deglutição vai para a via digestiva, tá? Se pudesse escolher que não acontecesse nenhum dos dois, mas se pudesse escolher, o menos pior é a deglutição, que normalmente evolui de uma forma muito boa. A aspiração, normalmente, o paciente precisa remover, tá? Ou ele consegue remover com a tosse, ou ele precisa passar por um procedimento para remover esse corpo estranho no pulmão.
tá? Então, o médico normalmente solicita uma PA de tórax, uma PA de abdômen, tá? Aqui mesmo a chave de implante, até com cover, dentro do pulmão do paciente, tá? Aqui o implante para cavidade nasal. A gente lidar com muitos materiais pequenos, implantodontia. Aqui mesmo um artigo ó, relatando a deglutição de uma barra palatina por um paciente pediátrico, tá? Então aqui ó, na radiografia da PA de abdômen e aqui depois a barra já é eliminada, tá? Então isso acontece, precisa ter cuidado. Aqui amarreiros metálicos também, tá? A vantagem é que a gente consegue ter imagens radiográficas. Então a ortodontia mesmo tem feito esse tipo de chave expansora. Na ortodontia também os brackets, né, normalmente são enrolados com fio dental. A gente pode enrolar um grampo também, vocês devem ter aprendido na endo, enrolar esse grampinho com fio dental. Aquela chave de implante tem uma possibilidade também de enrolar com fio dental, que você consegue pescar caso essa chave caia, tá? Isso é importante, caia na orofaringe do seu paciente. O tratamento, a gente precisa primeiro saber se o paciente deglutiu, se ele aspirou, se ele está engasgado, tá? Normalmente, um paciente que está engasgado, o objeto está na orofaringe desse paciente, nem subiu, nem desceu, né? O que a gente costuma falar. E ele precisa passar uma forma para expelir. A manobra mais conhecida hoje é a manobra de Heinisch, que a gente abraça o paciente por trás e pressiona a região diafragmática desse paciente para trás e para cima, estimulando a tosse, tá? Algumas pessoas dão tapas nas costas, não é tão aconselhável, porque o paciente pode ou deglutir ou broncoaspirar. O aconselhável é tentar estimular que ele expulse esse objeto, tá? Se esse objeto estiver no pulmão, vai passar por uma broncofibroscopia para remover, tá? Se tiver no intestino, tá? Tiver na parte digestiva, né? No intestino, no estômago, é acompanhar até esse objeto ser expelido, porque ele pode prender alguma alça intestinal e o paciente, infelizmente, precisar de uma abordagem cirúrgica, tá? Então, aí a manobra de Heinisch, como eu falei, abraça o paciente por trás e tenta tracionar essa região diafragmática, tá? Administrar oxigênio e encaminhar o paciente, tá? Normalmente com um profissional habilitado ou hospitalar. Se o paciente estiver lúcido, essa é a forma, tá? Que vocês devem fazer a manobra. Manobra principal aqui. Em bebês, normalmente essa manobra é feita com 2 dedinhos, tá? Na região do diafragma e alguns tapinhas nas costas também. E a gente pode estar sozinho em casa e se engasgar com a comida e a gente normalmente vai se salvar fazendo dessa forma, pressionando o nosso diafragma, né? A região diafragmática numa cadeira da sala, por exemplo, tá? É uma opção. Isso são situações que a gente vira e mexe e vê na internet aí acontecer, né? O paciente pode estar inconsciente, então a gente coloca ele numa posição supina e pressiona a barriga desse paciente, a região diafragma, estimulando que ele vá expelir aquele objeto. Outras situações também comuns, né, no nosso consultório odontológico, síndrome da hiperventilação, é um paciente que não consegue uma troca gasosa efetiva, tá? Então ele mantém ofegante, tá? O paciente ele está ofegante, ele está estressado, ele não consegue ter uma respiração profunda. Algumas etiologias, né, como ansiedade, síndrome do pânico e asma podem levar a essa síndrome de hiperventilação. O diagnóstico é um paciente que está com dispneia, é um paciente que está normalmente inquieto, ele começa a suar frio, ele começa a ter um ataque cardíaco, tá? Mas principalmente o que você precisa fazer é diminuir a ansiedade desse paciente e às vezes o ideal é que ele respire dentro de um saco de papel, para que o corpo perceba que ele precisa de oxigênio e comece a absorver melhor. Então ele começa a respirar dentro de um saco de papel, ele respira gás carbônico e o corpo percebe que está numa ventilação errada e retorna a um ritmo melhor para poder puxar o oxigênio de uma forma mais efetiva. Tá? Ao acalmar o paciente, o uso benzodiazepínico às vezes é uma possibilidade. No sistema neurológico, existem algumas emergências, tá? A principal delas, a lipotímia. Tá? A lipotímia é um mal-estar, tá? Se a gente pode considerar assim, é um mal-estar do nosso paciente. Hipotensão, palidez. Normalmente o paciente tem uma sudorese mais fria, as extremidades frias, tudo devido a uma ansiedade, tá? Lembrando que na lipotímia o paciente não tem perda de consciência, você consegue contato com o seu paciente. Muita gente fala que a lipotímia precede o desmaio. Desmaio é a síncope, tá?
Mas o tratamento para lipotímia e para síncope são praticamente os mesmos. Tá? Os sinais e sintomas são os mesmos, tirando que para lipotímia não ocorre a perda de consciência. Para síncope já ocorre a perda de consciência. O que eu devo fazer para um paciente meu que está começando um mal-estar? Tentar manter uma respiração do paciente mais adequada. Respire fundo, seu João. Tá? Um posicionamento também mais confortável. Posso fazer um Trendelenburg nele, ajuda. Tá? Antigamente se usava um estimulante respiratório, hoje em dia não é tão aconselhável. Compressas frias, tá? E ver como é que está a saturação de oxigênio desse paciente. Se for o caso, administrar oxigênio. Para síncope, como eu falei, a mesma coisa da lipotímia, só que tem perda de consciência. Tá? Então pode evoluir de uma forma um pouco mais grave para esse paciente. A síncope ela tem diversas etiologias, pode ser uma síncope vasomotora, neurocardiogênica, pode ser uma síncope vasovagal, pode ser uma síncope vasodepressora. Tá? Então existem diversas. Naquele momento a gente não tem porquê e como conseguir avaliar a origem dessa síncope. A gente vai avaliar o que acontece com o nosso paciente, né? Como eu falei, hipotensão, suor frio. Existe um acontecimento na síncope que é a dilatação pupilar. Já é um quadro mais grave de síncope, o paciente está inconsciente, a gente abre o olho do paciente e percebe a pupila dilatada. Tá? Infelizmente é um quadro mais grave aí do nosso paciente, a midríase, se chama midríase. O tratamento segue o mesmo tratamento da lipotímia, sendo que a gente pode precisar, né, de uma administração de oxigênio um pouco maior, pode precisar de uma ressuscitação cardiopulmonar também para esse paciente com síncope. Tá? Então é importante interromper o tratamento, avaliar o grau de consciência do paciente, que normalmente vai estar inconsciente, manter ele na posição de Trendelenburg, e aí começar a ver, né, os sinais vitais desse paciente, que tendem a recuperar com 3, 4 minutos aí os sinais, né, de consciência. Tá? Se demorar muito, normalmente é interessante já chamar pelo SAMU, acima de 3 minutos de inconsciência, chama para o serviço de atendimento móvel de urgência e mantém a oxigenação e avalia os sinais vitais. Uma outra infeliz coincidência que pode ter, nesse caso, é um paciente desenvolver um acidente vascular encefálico, né? Um acidente vascular cerebral no seu consultório. Tá? Um acidente vascular ele pode ser hemorrágico, pode ser isquêmico, também não cabe a gente, naquele momento, ter esse diagnóstico, mas é bem comum a característica de um AVC. Tá? Um AVC, normalmente o paciente sente uma dor forte em um hemisfério, ou lado direito ou lado esquerdo do cérebro, e normalmente onde acontece o acidente, o lado contralateral é afetado. Então, se o acidente foi do lado direito, o lado esquerdo do paciente, metade do lado esquerdo do paciente é afetado. Então, ele não consegue movimentar o braço, o lado esquerdo, a perna, ele começa uma ausência de visão do lado esquerdo, a face, a musculatura da face também começa a perder a sua postura, tá? E a sua sustentação. Então, é tudo de uma forma hemifacial, tá? Hemicorpórea. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, tá? Um paciente com dor forte de um lado da cabeça, que desenvolve uma perda de função dos membros, pode estar tendo um acidente vascular encefálico no seu consultório. E aí, sempre importante chamar o serviço de atendimento móvel de urgência. Tá? É um paciente que pode permanecer consciente ou não, tá? Isso vocês vão ver. Nesse caso, interessante que vocês saibam disso, não administrem oxigênio para esse paciente. Tá? Infelizmente, no acidente vascular encefálico, se a gente administrar oxigênio, a gente vai aumentar a isquemia, vai aumentar a possibilidade de lesão. Então, é um dos únicos quadros que a gente não deve administrar oxigênio para esse paciente. Tá? Não oferecer comida, nem nada. É manter via aérea, chamar para o socorro e mantendo os sinais vitais do paciente. Se for necessário, ressuscitação cardiopulmonar. Vou adiantando um pouquinho, a gente já está quase perto de terminar. Tá? Então, quadro de convulsão também, algum paciente que seja predisposto, pacientes com quadro de epilepsia, também são predispostos a ter convulsão. Mas um paciente, por exemplo, que não é predisposto, ele por ansiedade pode convulsionar, e pode convulsionar no seu consultório. Lembrando que a convulsão, ela é um estágio temporário, tá? Que tem fases, né? Fase convulsiva, fase clônica, e normalmente essas duas fases em conjunto duram de 3 a 5 minutos. O paciente se debate, hipersalivação, tá? Então a gente precisa ter cuidado se o paciente começar a ter uma crise de convulsão no nosso consultório,
tá? Que da mesma forma que seja no consultório ou que seja na rua, a gente precisa afastar perfurocortantes, tentar afrouxar as vestes do paciente. Se der tempo de colocar o paciente deitado no chão, é melhor, para que ele não caia da cadeira ou não se machuque, né, se debatendo na cadeira. Se não der tempo, virar ele de lado um pouco, para que essa saliva possa ser expelida de uma forma mais tranquila. Não coloquem dedo na boca do paciente, alguma coisa do tipo para tentar manter a boca aberta, tá? Vocês podem receber uma mordida importante, e isso é de forma involuntária. O paciente ele vai voltar com mais ou menos 3 a 5 minutos, tá? E aos poucos ele vai retomando a consciência. Interessante que se a crise de convulsão ela durar por mais de 3 minutos, o serviço de atendimento móvel de urgência tem que ser acionado. Na dúvida, acione o serviço de atendimento móvel de urgência. Eles já vão administrar um benzodiazepínico, tá? Se você tiver disponível intramuscular ou endovenoso, pode administrar. Se não tiver, é manter a suplementação de oxigênio, ver se não tem nada na boca do paciente, tá? Então, começou a crise convulsiva, tirou o isolamento, tirou tudo que pôde tirar do paciente, tá? Para que o paciente não vá deglutir. E sempre, se ele reverter antes de 3 minutos, liberar ele e acompanhar. Às vezes é um paciente que já está acostumado a ter crise de convulsão, tá? Para ir finalizando, sistema endócrino, uma possibilidade de emergência médica, esse aqui é um glicosímetro, que é outro aparelho que vocês devem ter em consultório. Uma outra possibilidade de emergência médica é uma hipoglicemia do seu paciente. Tá? Normalmente, pacientes diabéticos são os mais propícios a desenvolver a hipoglicemia. Por quê? Porque ele faz uso de hipoglicemiantes, como a insulina, como a metformina, tá? Então, são hipoglicemiantes que, dependendo do uso, né, desse paciente, ele pode desencadear. Ele não se alimentou direito e usou um hipoglicemiante. Então, ele acaba tendo um quadro severo de hipoglicemia. Os níveis de glicemia ficam abaixo de 60 miligramas por decilitro. E aí as manifestações se parecem até com a síncope, tá? Então é por isso que a gente precisa ter esses aparelhos para poder, assim, um quadro desse tipo, um paciente diabético, né? Então se eu faço o glicosímetro, eu vejo que está 40, 45, tá? Então é um quadro de hipoglicemia. Então sudorese, palpitação, tremor, perda de consciência, alteração visual, visão dupla, até chegar a um quadro de coma, por exemplo. O que é que eu devo fazer com o meu paciente? Ele pode também estar consciente ou inconsciente. Se ele estiver consciente e eu já tiver certeza que é hipoglicemia, eu vou interromper o tratamento, ver a consciência do paciente, colocar na posição confortável e já administrar uma glicose para esse paciente. Ah, professor, mas eu não tenho glicose. Você tem um sachêzinho de ketchup no consultório? Pronto, pode dar para ele. Você tem uma balinha? Pode dar para ele. Você tem açúcar no consultório? Dá para ele. Bota sublingual, se for o caso. Tá? Um suco de laranja. É um paciente que está consciente. Ele normalmente vai melhorar logo, tá? Com 5, 10 minutos ele já vai estar muito melhor. E é importante investigar a causa. Se o paciente está inconsciente, a gente não consegue fazer isso, né? Ah, vou te dar um suco de laranja. Não tem como, tá? Você pode colocar um sachêzinho de açúcar sublingual, tá? Você tem a certeza que já é um quadro de hipoglicemia, tá? E aí chamar para o socorro. O paciente está inconsciente, ele pode estar evoluindo para um coma, tá? Existem sachês de glicose de 25%, de 50%, a gente pode comprar isso na farmácia também, tá? Então, pessoal, resumindo, esses são alguns aparelhos, eu acho que até já tinha mostrado para vocês esse quadro no suporte básico de vida. Essas são algumas drogas, tá? Que são importantes vocês terem também, né? A aula está gravada, vocês podem depois anotar e aí tá dizendo direitinho para que serve, né, cada uma delas, mas o mais importante é estar em atualização, tá? São os mesmos livros de suporte básico de vida, essas situações emergenciais aqui no consultório, é bem bacana esse livro, tá? Para vocês aprofundarem o conhecimento. E aí fica a dica realmente que a gente torne esse assunto sério, tá? E se recicle cada vez mais. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida, algum questionamento? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ótimo, então. Então terminamos aí a maratona de segunda-feira, né? Vocês aí passam por uma maratona aí grande na segunda-feira, a maioria de vocês. Mas a aula tá gravada, tá? Vou parar aqui a gravação e a gente vai se falando. Então, nenhuma dúvida. Forte abraço para todos. Boa tarde.